Bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nessa manhã, que o Espírito Santo esteja sobre a tua vida, que você possa sentir a graça do Senhor, que tudo aquilo que nós precisamos nessa manhã é saber que o Senhor está cuidando de tudo, cuidando de nós, cuidando dos nossos propósitos e nós temos que somente caminhar. Ele está no controle de todas as situações. Precisamos entender que o Senhor está no controle de tudo. Compreenda nessa manhã, Ele está no controle. Amém? E hoje nós estamos aqui num dia bem frio, bastante frio aqui onde eu estou hoje, bastante frio, e estamos nos acalentando com o café quentinho, nos acalentando com grandes casacos, grandes vestes, mas nos acalentando com a presença do Espírito Santo, sabendo que Deus está cuidando de nós. E isso é o mais importante nessa manhã, dia 26 de agosto, esta segunda-feira que se inicia dessa forma. E hoje estamos no nosso capítulo 19 do Evangelho de Lucas, continuando o capítulo 19 a partir do versículo 28, que vai dizer assim nessa manhã. E tendo dito isto, ele prosseguiu adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando ele perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado Monte das Oliveiras, ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte de vós, na qual, entrando, encontrareis um jumentinho amarrado, no qual nenhum homem jamais montou. Soltai-o e trazei-o. E se algum homem vos perguntar por que o soltais, assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. E os que foram enviados seguiram o seu caminho e acharam como ele lhes havia dito. E soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que soltai o jumentinho? E eles responderam: O Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jerusalém, a Jesus. E lançando suas vestimentas no jumentinho, eles puseram Jesus em cima. Enquanto ele ia, eles estendiam no caminho as suas vestes. E quando ele já estava chegando perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as poderosas obras que eles tinham visto, dizendo: Abençoado seja o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. E alguns dos fariseus no meio da multidão disseram-lhe: Mestre, repreende os teus discípulos. E ele respondendo disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as pedras imediatamente clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Se tu conhecesses, ao menos neste teu dia, se tu conhecesses ao menos nesse teu dia as coisas que pertencem à tua paz, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos lançarão uma trincheira sobre ti, e te sitiarão e te manterão em cada lado, e te derrubarão no chão, e a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem. E eles não deixarão em ti uma pedra sobre outra, pois tu não conhecestes o tempo da tua visitação. E ele, entrando no templo, começou a expulsar todos que ali vendiam e compravam, dizendo: Está escrito: Minha casa é casa de oração, mas vós fizestes covil de ladrão. E ele ensinava diariamente no templo, mas os principais sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam destruí-lo. E não encontravam como fazê-lo, porque todo o povo ficava muito atento para ouvi-lo. Vemos aqui neste capítulo 19 desta manhã do Evangelho de Lucas que Jesus está chegando em Jerusalém. E ao chegar em Jerusalém, vem chegando um momento muito especial, o momento a qual vai se cumprir algo que estava escrito no livro do profeta Isaías, que o rei, o Messias, entraria montado num jumentinho, num filhote de jumento, montado num jumentinho.
e a qual ninguém teria montado. E quando Jesus se aproxima de Jerusalém, a um dado momento, ele pede aos seus discípulos, ele escolhe 2 e diz: olha, você está vendo essa aldeia aqui em frente? Vocês vão lá e vocês vão encontrar um jumentinho amarrado. E esse jumentinho vocês vão soltá-lo e vão trazer para mim. E se alguém perguntar o que eu vou fazer com esse jumentinho, para que vocês querem esse jumentinho, vocês dizem somente que eu preciso dele, que o Senhor precisa dele. Vocês digam assim: o Senhor precisa dele. E vocês não terão problema algum. E assim foi. Os 2 discípulos se direcionaram até aquele lugar, se direcionaram àquela aldeia, e chegando lá eles encontram o jumentinho. E eles soltam o jumentinho. E quando eles estão soltando o jumentinho, os donos do jumentinho aparecem e dizem: o que vocês querem com esse jumentinho? O que vocês vão fazer com ele? Aí os discípulos respondem assim como Jesus falou: o Senhor precisa dele. E imediatamente eles trouxeram o jumentinho. Veja que em nenhum momento houve restrição, em nenhum momento houve impedimento. Por quê? Porque estava tudo debaixo de uma palavra. Quando nós seguimos a nossa vida debaixo de uma palavra, não há impedimento, porque Jesus, ele abre as portas. E aqui nós vemos que Jesus indica o local, indica o momento certo, indica até as palavras que devem ser ditas. Quando seguimos de acordo com o que Jesus quer que façamos, tudo corre bem. E ali os discípulos vão, soltam o jumentinho, trazem o jumentinho para Jesus, mas na viagem de volta é interessante que os 2 discípulos, eles arrancam as suas vestes e colocam sobre o jumento. Jesus em nenhum momento falou que ele deveria montar no jumento. Em nenhum momento Jesus falou para os 2 discípulos: vão lá trazer um jumentinho para eu montar. Não, Jesus só disse: vão lá e solte o jumentinho. Só que os discípulos estavam aqui, nesse momento, quando eles pegam o jumento, eles são ministrados pelo Espírito de Deus, porque eles voltam trazendo o jumento, já com as vestes sobre o jumento, para que o rei pudesse se assentar. E eles vêm e colocam, eles preparam o jumento para o Messias, eles preparam o momento para o rei. Então aqui nós vemos 2 situações, a qual o Espírito Santo, ele fala aos discípulos de Jesus, ele ensina a partir do momento que eles seguem uma ordem, uma palavra de Jesus de buscar o jumento, eles abrem os ouvidos dele para entender para que serviria aquele jumento. Então eles já preparam o jumento para Jesus. Eles preparam, e enquanto ele ia, veja, enquanto ele ia, versículo 24 vai falar bem sobre isso. Perdão, 34, 35. E trouxeram-no a Jesus e lançando as suas vestimentas no jumentinho, eles puseram Jesus em cima. Não diz que Jesus quis subir no jumentinho, apesar de que já havia uma palavra dada sobre essa situação. Então eles já entenderam que era o tempo. Eles entenderam que era o momento. Quando as coisas ocorrem de uma forma especial que vem de Deus, a gente entende que é o momento certo. A gente entende que é o tempo certo e a gente entende o que deve ser feito. E ali eles lançam as suas próprias vestes, esses 2 discípulos lançam suas próprias vestes sobre o jumentinho. E enquanto ele ia andando, Jesus, eles estendiam no caminho as suas vestes ainda mais. Eles estendiam as suas próprias vestes no caminho para que Jesus passasse. Isso é uma forma de honra, honrando aquele que estava passando. Era um sinal de honra na cultura judaica. Então, aonde o rei ia passando, iam lançando as suas vestes. E veja que Jesus vai passando, vai descendo e eles vão colocando as suas vestes para que o rei esteja com, aonde o Senhor vai passando, vai sendo coberto com as suas próprias vestes. E diz a palavra do Senhor que quando ele ia passando, ia também os outros discípulos, começando a dar louvores em alta voz, por todas as poderosas obras, por todos os milagres que Jesus já tinha feito até aqui, por todos os milagres que Jesus já tinha curado, livrado, dado a libertação de enfermos, dado a libertação de demônios. Jesus já tinha feito vários milagres aqui. Então, os discípulos começavam a louvar a Deus por todas as obras. E quando eles veem que Jesus
vai passando, eles vêm dizendo: abençoado seja o rei que vem em nome do Senhor. Abençoado seja o rei que vem trazendo paz na terra e glórias nas alturas. E aí isso incomodou os fariseus. Claro que incomodou os fariseus, porque os fariseus sempre estavam ali no meio da multidão. E os fariseus, estando no meio da multidão, disseram: mestre, repreende os teus discípulos. E Jesus respondeu aos fariseus: se eu mandar eles se calar, até as pedras calarão. Ou seja, não importa, se eu mandar esses se calar, outros se levantarão para clamar, outros se levantarão para adorar, e se necessário for, até as pedras clamarão. O que está dizendo? Se necessário for, eu farei ainda mais milagres para que as pedras falem. Eu farei mais milagres que até aqueles que não falam louvarão o nome do Senhor. Então o Senhor responde aos fariseus. E quando Jesus está chegando em Jerusalém, Jesus olha para Jerusalém e Jesus se compadece e Jesus chora por Jerusalém. Jesus derrama lágrimas. Diz aqui no versículo 41 que Jesus, vendo a cidade, chorou sobre ela. Chorou sobre ela por tanta descrença, chorou sobre ela por tanta situação que ela iria ainda passar, por tanta situação que ele já viu lá na frente. Jesus já sabia o que viria sobre Jerusalém, e ali Jesus diz que Jerusalém seria lançada como uma trincheira sobre ela, que ela seria dividida em duas, que haveria morte dos filhos da sua casa, dos filhos da sua cidade, que haveria guerra, que não ficaria pedra sobre pedra em Jerusalém. E assim aconteceu. Depois, 70 anos depois de Cristo, Jerusalém foi destruída, Jerusalém foi destituída, Jerusalém foi acabada. E aí o Senhor chega em Jerusalém. Após ele chorar, ele entra em Jerusalém. E quando ele entra em Jerusalém, ele vai ao templo. E ao ir ao templo, ele vê tudo que estão fazendo com o templo. Um lugar de oração, uma casa de oração se transformou num covil de ladrões, aonde os ladrões estavam ali negociando os sacrifícios, negociando as pombas, os carneiros, os cordeiros, negociando aquilo que era para ser sacrifício, estavam ali ganhando dinheiro dentro do templo. E aí Jesus expulsa os cambistas, Jesus se ira, Jesus na sua magnificência de poder e glória, Jesus na sua magnificência de rei, ele se ira ao ver o templo dele transformado em mercado, em um lugar de mercantilismo. Então nesse momento nós vemos a ira do Senhor se aplacar sobre aquele lugar, e ele começa a virar a mesa, ele vai virando tudo, vai quebrando tudo, vai expulsando aqueles que vendiam dentro da casa de Deus, aqueles que vendiam no lugar que foi chamado casa de oração, aqueles que usavam o lugar chamado casa de oração para profanar e para usurpar, ganhando assim dinheiro para os seus próprios bolsos. E nessa manhã eu quero falar com você, eu quero fazer entender ao seu e ao meu coração nessa manhã, que nós possamos entender que a nossa casa de oração, ela deve ser constituída em Deus. O nosso lugar de oração deve ser constituído em Deus. Não devemos deixar que nosso coração se transforme num covil de ladrões, que o nosso coração se transforme num algo que só pense no material aqui e agora. Nós devemos colocar o nosso coração em Deus, sabendo que o nosso templo é a casa de oração, o nosso templo é o lugar do Senhor, não é um lugar de mercantilismo, não é um lugar de mercado, de transformarmos em compra e venda de situações. Que Deus possa nessa manhã tocar o seu coração, entendendo que Ele é mestre, que Ele é rei, que onde Ele passa a honra é dele, que aonde Ele passa a glória é dele, e que você possa entender nessa manhã todos os propósitos do Senhor que Ele tem na minha e na sua vida. Que Deus abençoe você, que essa semana comece cheia de graça, cheia de poder, cheia de magnificência de Deus. A paz do Senhor Jesus esteja sobre ti e tua casa, em nome de Jesus.